Atualiza, com Antony Galvão. Opa! Tudo bem, meus amigos? Um abraço para vocês. Olha quem tá ali, ó. Na minha TV da cozinha. Aqui na minha cozinha, terminei de fazer o almoço, terminei de fazer algumas coisas. Tem uma bagunça aqui, tem uma toalha ali jogada, depois eu vou dar uma arrumada. Muita bagunça aqui em cima da mesa, mas depois eu faço a limpeza, ou a mulher quando chega mais tarde, se eu não tiver tempo. Cara, Salatiel Júnior postou um vídeo, tem muito tempo, né, que ele não tem postado, ele não tem um canal dele como um canal que ele tenha a obrigação de todos os dias colocar vídeos, e ele vai falar aqui na TV, vocês vão ver. Eu vou reagir a um vídeo maravilhoso dele, que é esse, que ele fala de um tema maravilhoso, de um tema simples, sobre perda de tempo. Cara, Salatiel vai falar o que eu sempre penso, e só os racionais que pensam. Tudo é perda de tempo. Aí ele vai falar de acho que um inscrito do canal dele, um comentarista lá, que falou que ele estava em determinado jogo fazendo um trabalho para conquistar algo em um determinado jogo, que gera um tempo, e alguém falou de perda de tempo. E o Sala, ele vai dar uma aula sobre essa questão, cara, de perder tempo. O que não é perda de tempo? Por exemplo, eu já faço vídeo todos os dias, 2 vídeos por dia. Por que eu faço 2 vídeos por dia? Porque, na verdade, eu fiquei 25 anos na igreja, me enganando pessoas por 25 anos. Eu ficava, às vezes, os 7 dias da semana, todas as noites, indo para a igreja. Pregando 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Eu fiz um cálculo a semana passada de quantas pregações eu fiz no período dos 25 anos na igreja. E eu cheguei à conclusão que eu fiz no entorno de 1.500 pregações. Um percentual de 2% para mais, 2% para menos. Não sei precisar, mas foi mais ou menos isso. Eu tenho hoje em torno de 5 anos de youtuber. Né? Youtuber. Como youtuber com R. Influencer. 5 anos. Tem vários vídeos. Contando os canais, tem mais de 3.000 vídeos. Se for contar todos os canais. Mas, para mim é um prazer fazer todos os dias, porque mesmo que eu queira fazer 2, 3, 4 vídeos por dia, a minha perda de tempo foi muito maior lá na religião. Então, pelo menos eu ficando 10 anos aqui já tá bom demais. Não sei, pode ser que a qualquer momento aconteça qualquer coisa aí e eu pare de fazer. Mas por enquanto vou fazer. Vamos ouvir o Sala? Eu tô aqui com o controle da minha TV, ele tá ali na TV. Quero mandar um abraço ao Sala, bem-vindo de novo. Eu sei que a qualquer momento ele some novamente, né? Mas quando ele vem, ele dá a injeção da racionalidade e depois você não vê ele por um tempo, mas o que ele fala é muito importante. Vamos aqui. Eu vou dando pausa quando eu puder dar. Esse vídeo vai ser um pouco longo, gente, mas vai ser legal. Talvez eu divida em 2 vídeos, mas vai ser muito legal, porque o Sala vai falar algo impressionante aqui. Vamos lá. Salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sei. Muita gente vai falar, pô, Sala, você sumiu, você não grava mais. Bom, vocês sabem como é que eu funciono, né? Eu só gravo quando eu tô afim e eu não gosto de tratar esse canal como CLT, como obrigação. Não, eu vejo esse espaço aqui quando me dá vontade de compartilhar o que eu penso. Então eu sei que muita gente fica meio frustrada, eu entendo a frustração, mas eu não quero transformar isso aqui numa coisa obrigatória, no sentido de, ele tem que fazer, não. Eu sei que eu preciso me disciplinar melhor, né? Eu resolvi gravar esse vídeo, quem acompanha o canal de games está sabendo, eu tô na saga, né, de fazer todas as conquistas do Forza Horizon 6, um jogo de corrida,
E eles colocaram uma conquista lá que vai levar mais de 1000 horas, uma conquista que vai levar o mês inteiro. E aí eu tô nesse processo de fazer essa conquista que é demorada, é trabalhosa e tal. E aí teve um cara que comentou uma coisa que é engraçado como são os comentários. Presta atenção. Tem comentário que o cara faz e aquilo desperta algo, sabe? O cara escreveu assim, tremenda perca de tempo, né? Aí eu fiquei pensando, né? O cara falou de perda de tempo, né? Aquilo mexeu comigo, assim, no sentido de... Sabe quando você absorve aquilo, começa a pensar, né? Comecei a raciocinar, né? Eu falei, puxa, preciso fazer um vídeo sobre isso, né? Perda de tempo. O que é perda de tempo, né? Porque se a gente parar pra pensar, tudo é perda de tempo, entendeu? Verdade. O fato de você estar existindo, de você estar vivo, você já está perdendo o seu tempo já está se esgotando. Não tem como ganhar tempo, né? Não tem como você, independente de você ter uma vida saudável, independente de você, né, o que quer que você faça para prolongar a sua vida tem um limite ali, você não vai, existe um ponto-chave ali que você não vai transcender. Você não vê, por exemplo, nossa, aquele cara ali viveu 150 anos, olha o outro ali conseguiu transcender 350, olha esse cara aqui 400, 350, 700, não existe isso. O limiar ali é por volta de 100 anos e valeu, falou, acabou, tchau, entendeu? Não existe uma transcendência na questão da idade do tempo. E tem uma coisa que o Sala falou ali, que a gente precisa pensar também. Por exemplo, a vida passa muito rápido, sabemos disso. Ninguém sabe nada do outro lado além da morte. A morte é para todos e acabou. O cara pode ser rico, pode ser pobre, pode ser conhecido, popular, celebridade, chamada, pode ser mendigo, pode comer do bom, do melhor, pode passar fome, mas vai chegar no final da vida dele. Não adianta. E o que sabemos é que a vida ela tem um ciclo, que isso não é programado, isso acontece aleatoriamente, a pessoa pode morrer na infância, ou pode morrer na fase da juventude, adolescência, juventude, 30, 40 anos, 50 anos, e pode morrer como idoso, como ele falou, até 100 anos, porque é difícil acontecer. Mas a pessoa que chega aos 100 anos, já não vai gostar mais de viver. Recentemente teve uma morte de um senhor, que é bem conhecido na internet, chamado de Vovô Anésio. Acho que você sabe de que eu estou falando. Um senhor que viralizou aí na internet, o neto dele fazendo vídeos com ele, a forma que ele convivia. E chegou um momento, tem um vídeo que ele falou assim, eu não quero mais viver. Ele falou. Já era para mim estar no cemitério, 80 e acho que 8 anos. Recentemente ele falou isso. Aí, antes de morrer, falou para o filho também, para o neto que fazia vídeo com ele, que não ia ao final do ano. Aí chegou, acho que dia 13, foi no dia da estreia do Jogo do Brasil, acho que deu uma parada cardíaca e o senhor morreu, Anésio. Tudo que foi feito para trás não adiantou nada para ele, acabou. Tudo é perda de tempo. Ninguém ganha tempo. Tempo você só perde. Tudo passa. Tem um momento do prazer, um momento do desprazer. Por isso que a pessoa não deve se desesperar por nada. Tá? Eu tenho um vídeo que está chegando também no canal Pilastra, muito bom, sobre um pepino que eu estou descascando aqui de uma mulher hiperdepressiva, que me xingou toda, mas ela me xingou toda quando eu tentei falar com ela. No início eu deixei ela me xingar. E ela xingou os psicólogos, xingou os médicos, mas ela acredita em Deus. E ela diz que está esperando Deus falar com ela, porque ela está chateada até com o próprio Deus. E ela não percebeu que a vida é uma perda de tempo. A gente tem que usufruir dos melhores momentos. E é o que o Sala está falando aqui, ó. Dá 100 anos e um abraço. E quem chega nos 100 anos já chega todo estourado, fudido, arrebentado, já tá só o pó da rabiola, né? Isso. Enfim, a questão da perda de tempo, né? Eu fiquei pensando, tipo assim, eu até entendo o ponto de vista que o cara falou, pô, você tá aí só se dedicando num jogo, né? Você tá aí só se dedicando num único jogo o mês inteiro, né? Por causa de uma conquista que, em suma, não vale nada.
Então, eu entendo o que ele quis dizer, mas o que vale nessa vida? No final das contas, tudo é sofrimento, e no final das contas, tudo vai acabar em nada, porque do jeito que ele fala, né, do jeito que as pessoas falam sobre perder tempo, é como se tivesse alguma forma de ganhar tempo, é como se tivesse alguma forma de remediar o inevitável, vem na minha cabeça, mas não é remediar o inevitável, seria como reverter o impossível, reverter o inevitável. Se todo mundo vai morrer, se o nosso encontro, e esse é um encontro marcado que não tem como desmarcar, né? Se o nosso encontro é lá no cemitério, quer você goste. O povo tem um dizer o seguinte, o povo mais velho, que a morte ela nunca paquerou para não casar. Um dia que ela paquera, ela casa. E a única certeza que todos nós temos é a morte. Ou mais cedo ou mais tarde. Quem está vivo vai morrer. E essa certeza não está só no ser humano. Por mais que o animal ele luta para sobreviver, ele não tem o estado de consciência que nós temos, nós seres humanos, não raciocina assim como o ser humano, mas o animal faz de tudo para sobreviver, para continuar sobrevivendo. Mas no fundo, o animal sabe que vai chegar uma hora que acabou. É o que eu penso. Morre. Senão ele não lutaria tanto para sobreviver e matando uns aos outros para aquele que é mais forte do que o outro continuar sobrevivendo, se alimentando do outro. Tudo é perda de tempo. Aí um cara desse aqui, o Salatiel, tá aqui falando, você vê o quanto que o cara é racional. Ele demora de vir no canal dele, mas quando ele vem, eu comparo o Salatiel hoje na internet, nosso amigo Salatiel, que é ateu convicto, com aquela injeção que você precisa para destruir aquela dor, acabar com aquela dor ou aquele problema. É uma injeção. Mas só quem sabe daquela injeção é aquele determinado enfermeiro ou médico, que você só vê ele uma vez na vida. Você só vai ver ele de novo, ou seja, pode ser que seja mais, você vai ver ele de novo quando você precisar da injeção. Aí você chega lá e dá aquela injeção, aí a dor vai embora e você volta para casa. O Sala, ele faz uma função bem parecida em questão racional. Ele demora de vir, mas quando ele faz um vídeo, ele vai e deixa o recado dele. Sensacional esse tema, cara. Perda de tempo. Esse pessoal de igreja mesmo, de religião, não sabe o tanto que está perdendo tempo. Deixando de viver momentos legais, que são apenas momentos que passam, para perder mais tempo do que aquele que sempre perde tempo. Por exemplo, nós perdemos tempo também na vida. Mas hoje eu já estou usufruindo de coisas que eu não usufruía quando eu estava na igreja. Então, se você pegar o pouquinho que sobra do tempo da sua vida, você vai ver que você acaba tendo um pequeno benefício. Mas o final é isso aqui, ó. Não quer você acredite em Buda, em Alá, em Jesus, não interessa o que você acredita, se tem espíritos, se tem vida após a morte, se existem almas alienígenas, não interessa o que você acredita. Dane-se o que você acredita. Nós vamos nos encontrar no cemitério. É ali que é o nosso encontro e não adianta a gente correr, não adianta a gente chorar, reclamar, não adianta você me xingar, nada adianta para nada. Nosso encontro é lá no cemitério, no prazo aí de no máximo 100 anos. E se você passar de 100 anos, considere-se uma pessoa muito bem sortuda. Sei lá se ele ou azarada, né? Depende de como você vai chegar nos 100 anos. Então, quando ele fala sobre perda de tempo, eu fiquei pensando, a única coisa que realmente é perda de tempo é você estar fazendo alguma coisa ou você estar preso em alguma circunstância que gere sofrimento, e esse sofrimento não vai reverter em absolutamente nada. Você não vai ter nenhum benefício. Esse sofrimento não é um sofrimento para você aliviar um sofrimento maior. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui, do trabalho. O cara acaba se submetendo a vários trabalhos. Para quê? Para ter uma vida melhor. Para que ele quer uma vida melhor? Para ter uma vida com menos sofrimento. Então, num período ali determinado, ele vai, passa por todo aquele processo de trabalhar, tem que fazer hora extra, o cara se mata ali de trabalhar. Por quê? Porque ele quer ter uma casa boa,
ele quer ter o conforto, ele está pensando ali no futuro, ele tem um futuro mais tranquilo. Então, esse tipo de sofrimento, esse tipo de estou perdendo o meu tempo aqui, na verdade, tudo é perda de tempo, né? Mas, enfim, ele está simplesmente plantando para no futuro ter uma vida mais confortável, ter uma casa confortável, ter a casa dele, não ter que depender de aluguel, comprar o carro dele para não ter que ficar dependendo de Uber, de bicicleta ou... Que são coisas do dia a dia. O que nós necessitamos para sobreviver, para ter um conforto melhor, para dar um conforto melhor à nossa família. É o único tempo que a gente ganha. Mas se colocar o pingo nos is, você vai ver que é perda de tempo tudo neste planeta, nesta Terra. Porque tudo é um momento e parece que já está tudo predestinado. Parece que quando você morrer naquele dia, você teria que morrer naquele dia. Quando você usufrui de alguma coisa naquele dia, aquilo aconteceu, teria que acontecer. Vai ficar marcado para sempre. Mesmo depois da raça humana, acaba tudo. Não tem ninguém mais aqui. Mesmo assim, aquilo ali aconteceu em uma certa época. Por que as pessoas se envolvem tanto com coisas banais da vida, com crenças religiosas? O Sala falou uma coisa interessante. Não adianta você querer me xingar ou xingar ele. Não adianta, você não vai mudar nada me xingando. Você não vai mudar nada com um livro debaixo do braço, um livro antigo que fala tudo que não acontece fora dele. Não adianta você dizer que acredita em Jesus, em crucificação, em ressurreição, em isso e aquilo, e Espírito Santo agindo na igreja ou na sua vida, línguas estranhas. Não adianta nada, nada. Tudo passa. Tudo passa e tudo acaba no momento que chega o fim. Não tem para onde correr. E quando acabar, só resta lembrança. Eu sempre falo também, em vez em outra, no meu canal, e vou reforçar aqui, que lembrança é uma coisa que dura muito mais do que aquilo que acontece. Ela está mais no campo da realidade durável do que o que acontece na sua vida. Porque o que acontece, acontece somente uma vez. O resto é lembrança. Se você morreu, você não lembra mais daquilo, mas alguém vai lembrar porque você morreu por aquilo. Então, para que adianta fazer tanto sacrifício na vida? E o pior sacrifício que se faz na vida é religião. Religião é a pior praga na mente humana, porque faz você acreditar no imaginário a sua vida inteira, depois você morre. Por exemplo, os meus dois pais são mortos. Não estão mais entre nós. Pessoas de bem, nunca prejudicaram a vida de ninguém, nunca cometeram crimes. Meu pai trabalhava na roça todos os dias, quando ele tinha força de trabalhar. Minha mãe vendia roupas antes de ir para a igreja e se sacrificar na igreja. Mas eu não não vou nem dizer que eu lembro, não tenho conhecimento de uma dívida deixada pelo meu pai e minha mãe. E alguém dizer assim, olha, seu pai ficou me devendo X, sua mãe ficou me devendo X. Povo honesto, deixa eu ligar a lâmpada aqui, porque tem hora que o reflexo do sol aqui no vitrô deixa de entrar e aí escurece. E aí, olha só, meu pai se foi, minha mãe se foi. Aí você acha que eu acredito, que eu tenho que acreditar que hoje o meu pai e minha mãe estão em determinado local, vivos em espírito, gozando de alguma coisa ou sendo punidos de outra coisa? Porque para a religião católica, meus pais não tiveram salvação, porque eles eram evangélicos. Para os evangélicos, eles tiveram salvação dentro da vertente do meu pai e da minha mãe. Porque para a vertente que tem uma regra tipo cristão no Brasil, a minha mãe não teve salvação, meu pai também não. Tá no lugar de tormento. Para uma religião tipo Deus é amor, porque minha mãe era de outra vertente. Para outro tipo de religião, para a religião do islamismo ou do judaísmo, tudo que minha mãe fez não adiantou nada. Só que não é nada, cara. O que minha mãe fez, o que meu pai fez, acabou aqui. Não tem mais. Perda de tempo. Perderam muito tempo na vida. Poderia ter usufruído mais, mas a vida já é uma perda de tempo. Vamos finalizar aqui com o Sala. Não vou até o final do vídeo dele, porque o vídeo dele vai estar lá no canal dele,
mas tá sensacional. Mesmo tendo que ir a pé, esse sofrimento, essa perda de tempo com o propósito de, no futuro, ter uma vida melhor, uma vida com menos sofrimento, ou seja, eu sofro agora para lá no futuro não ter que sofrer mais, isso aí beleza, ok, isso é válido. Agora, o que para mim não faz sentido é você ficar sofrendo uma coisa que não vai te levar a nada. Você está se desgastando numa coisa que você não quer. Sei lá, você está fazendo uma coisa que você não gosta, uma atividade, alguma coisa que você não gosta, aquilo não vai te dar em nada, você não vai ganhar dinheiro com isso, esse dinheiro vai ser usado para outra coisa. Isso sim, para mim, a definição para mim de perda de tempo é você está fazendo uma atividade que só gera sofrimento, que você não agrada a você, e isso não vai reverter em porcaria nenhuma. Isso não vai ter nenhum retorno, não tem nenhum propósito, assim, no sentido... Cafézinho. Propósito que eu digo no sentido de, eu tô passando por isso agora, mas eu tô pensando lá na frente vai acontecer isso, isso, isso. Aí beleza. Né? Aí beleza, se o cara tá pensando no futuro e aquilo vai reverter agora, se não vai reverter em nada, você só tá ali, não tá se divertindo, não é uma coisa divertida, não é algo que você gosta, não é algo que te traz prazer. Muitas vezes até a situação que você tá com pessoas que você odeia, que você nem gosta, pessoas chatas, insuportáveis. Se não for nesse contexto, se você estiver nesse contexto, aí sim eu vejo como uma perda de tempo, porque você tá pegando o seu tempo e gastando ele em algo que não vai ser revertido em nada, em algo que só está sendo revertido em sofrimento, só isso. No final das contas, aquilo não vai resultar em nada. Eu entendo que em muitos casos você pode até ser, você pode falar assim, Sala, mas não tem como o cara saber, é uma aposta, né? Tudo bem, nesse contexto a gente pode até, mas o objetivo do cara, ele tem a consciência, vamos supor que ele perdeu o tempo dele, sofreu, bababá, mas ele está pensando no futuro. Não deu certo e tal, mas ele está com esse objetivo, entendeu? Agora, tem muitos casos que as pessoas estão e não têm esse objetivo. A pessoa está ali. E o pior de tudo, olha só, eu fui aqui, 8 minutos do vídeo do Sala, o vídeo do Sala tem 16 minutos e 30 segundos. Eu fui 8. Tem o restante ele falando aqui, quem quiser depois vai ao canal do Sala, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, né? Eu vou colocar aqui. E aí é aquela questão, ele falou uma coisa muito interessante, é o seguinte, a pessoa vai fazendo, para no final, talvez tenha um benefício e talvez não. E o que eu vejo é o seguinte, quantas pessoas que fazem de tudo para adquirirem bens materiais, né? Por exemplo, quem nunca teve um carro, luta para ter um carro para realizar o sonho. Realiza o sonho do carro, compra o carro. O próprio carro serve para sua própria morte em um acidente. Vários casos assim. Aí você luta para ter uma casa própria. Aconteceu com a minha mãe, da casa própria. Lutou para ter uma casa própria, lutou. Minha mãe, quando estava na igreja, ela morou em mais de 15 casas de aluguel. E as pessoas viam o desespero da minha mãe por não ter uma casa própria. Muitas vezes ela estava na casa de aluguel e quando ela já tinha acostumado ali, todos nós, eu não morei muito com minha mãe, mas fiquei algum tempo. Então, vinha o dono da casa ou a dona e falava, olha, eu quero que desocupe a casa. E minha mãe ficava com tristeza. Caramba, eu tenho que ter minha casa própria. E lutou. Quando ela veio adquirir a casa própria dela, 4 anos apenas vivendo na casa, ela morreu. Ela nem usufruiu da casa dela. Muitas coisas ficaram sem fazer, que ela tinha vontade de fazer na casa, ela não conseguiu fazer. O meu pai também não tinha casa própria, era o sonho dele ter uma casa própria. A mesma casa do meu pai e da minha mãe. Quando minha mãe morreu, meu pai abandonou a casa porque tinha casa, ele era muito supersticioso dentro da religião. Ele achava que toda vez que ele entrava naquele quarto ali, ele ouvia mentalmente o sofrimento da minha mãe, os gemidos da minha mãe. Ele tomou um ódio da casa e saiu da casa. Foi tanto que pra gente vender a casa não foi fácil não, a gente vendeu. Os irmãos venderam, não tem muito tempo não. Mas não foi fácil não, mas a casa já estava toda deteriorada. Então, tudo perda de tempo. Não adianta nada, foi o que o Sala falou. Eu finalizo o vídeo aqui agradecendo a vocês. Estou aqui no vídeo na cozinha da minha casa, né? Sempre eu faço, em vez de outra, vídeo fora do estúdio. Agradecendo sempre pelo apoio. Se você aprendeu alguma coisa nesta fala do Salatiel e na minha, deixa um comentário aí, é importante. Se inscreva também no canal, porque o canal aqui é um canal que eu sempre trago cortes de vídeos de amigos. Vocês sabem que eu faço de tudo para manter o meu trabalho ativo nos 3 canais principais
do Pilastra da Verdade, que é o Pilastra, o Portão de Saída e o Atualiza. Esse aqui é o Atualiza. E eu vou estar sempre reagindo vídeos de colegas, de amigos que pensam parecido comigo, assim como o Salatiel. Um abraço, Salatiel, espero que você volte sempre a fazer esses vídeos racionais e vamos para frente, porque atrás vem crente. Um abraço a todos os meus amigos, inclusive uma pessoa de Santo André, São Paulo, Ângela. Um abraço para você, Ângela. Um abraço também para Alexandre, o seu filho, e grato sempre pelo apoio. Deixe seu comentário aqui, Ângela, viu? Deixe seu comentário aqui, porque é interessante. Tudo de bom? Eu fico por aqui, mas eu vou voltar, e eu volto com novos argumentos e novas indagações, e eu vou continuar ouvindo Sala aqui, mas o vídeo encerra aqui. Tchau, tchau. Atualiza, com Antony Galvão.